Olá, seja muito bem-vindo a mais essa conversa com o jurista Kiyoshi Arada, um dos mais renomados que tem lutado fortemente contra essa reforma tributária já aprovada e que enviou uma anteproposta. E hoje, nessa conversa, nós vamos ficar bem atualizados com ele a respeito de tudo isso. É um prazer, viu, Dr. Kiyoshi? Prazer é meu, conversar Thiago. com o senhor mais uma vez. Essa reforma ainda está insistindo. E o senhor fez, eu me lembro que na sua última conversa, o senhor apresentou um anteprojeto a todos os representantes. Qual que é o andamento nesse momento? Bom, essa proposta, independentemente do resultado que venha gerar, o IBEDAF tinha que fazer alguma coisa, porque a reforma tributária aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023 é uma falácia, do começo ao fim. Então, houve uma propaganda maciça em torno da simplificação do sistema tributário nacional. Como o contribuinte brasileiro estava cansado da maluquice da legislação tributária infraconstitucional, cheio de dúvidas, cheio de contradições, nebulosidade da legislação, então recebeu a proposta com muita simpatia. E foi decisivo esse apoio da população para deslanchar a toque de caixa, secundado pela liberação de emendas bilionárias a título de emenda parlamentar. Tanto é que a Câmara aprovou em 2 turnos, em 2 dias. 2 turnos, eles fizeram um turno no mesmo dia, 2 turnos no mesmo dia. Mas, depois de assentada a poeira, você verifica, à medida que vai se aproximando a vigência desse IBS dual, que é em 2026, a população, principalmente os advogados tributaristas, chegando à conclusão de que é muito difícil, muito complicado eles orientarem seus clientes quanto a esse novo imposto, mesmo porque o diagnóstico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, com a entrada em vigor do IBS dual, irá triplicar o litígio perante os tribunais. Eu tenho a impressão que o Superior Tribunal de Justiça terá que criar uma nova turma especializada só para julgar questões atinentes ao IBS dual. Irá triplicar a demanda perante os tribunais. Então, pensando nessa complexidade, bem como no encarecimento da arrecadação pelo comitê gestor, que além de ter 60% da arrecadação de 2026 e ter 50% da arrecadação de 2027 e 2028, daí para diante eu não sei quanto que vai cobrar, a União irá adiantar em 2025 a 2029 3 bilhões e 800 milhões para a instalação desse comitê gestor. Entendeu? E os estados e municípios irão pagar, reembolsar esses 3 milhões e 800, 3 bilhões e 800, a partir de 2029. Quer dizer, estados e municípios já estão endividados antes da entrada em vigor desse novo imposto. Então, foi pensando nesses 2 aspectos, quebra do princípio federativo, isto é, rompeu o pacto federativo. Quer dizer, como a Federação Brasileira tem que descentralizar o poder tributário. Como o poder em geral já é descentralizado. E o poder tributário, que é uma espécie dentro do poder como um todo, tem que ser descentralizado. Então, a autonomia político-administrativa, por intermédio da autonomia financeira, assegurado pelo artigo 18 da Constituição Federal, foi para o espaço. Por quê? O ICMS, que é o imposto estadual de maior arrecadação, foi fundido no IBS. E o ISS, que é o imposto de maior arrecadação do município, também foi fundido no IBS dual, cuja competência não é nem do Estado nem do município, é da União
Porque é a União que, através da lei complementar, é que criou o IBS dual. Só que a União não tem o poder de fiscalizar e arrecadar. Os estados e municípios têm o poder de fiscalizar, mas não tem o poder de instituir imposto, nem o poder de arrecadar. O IBS, o Comitê Gestor, que não tem competência impositiva, não tem competência para fiscalizar, ele decide o processo administrativo resultante do IBS e arrecada e distribui para os estados e municípios. Ora, isso não é independência, autonomia. Fica dependendo de um órgão federal para receber a tempo, não é? Ou a parte que lhe cabe. Não é? Então, isso não é autonomia. Então, pensando nisso, que eu fiz um projeto que eu chamo de contra-reforma tributária. Então, ele contém 7 artigos. O primeiro artigo, eu desdobro o IBS dual em IBS estadual e IBS municipal. O artigo 2º incumbe os estados e municípios a instituir e arrecadar esse IBS estadual e IBS municipal. O artigo 3º, eu dou um referencial do fato gerador, hipótese em que incide o imposto, porque o regulamento, a Lei Complementar 214 de 2025, apesar de dedicar 63 normas sobre o fato gerador de IBS, deixou em aberto. E o artigo 4º, 5º, 6º partiu para exemplificação. Incide o IBS em tal, inciso 4º. Operações com bens e serviços tangíveis e intangíveis a título gratuito. Pronto. Aí já entrou areia. Então, retirou o caráter mercantil do imposto. Por isso que eles importaram o IVA lá da Europa e mudaram o nome para IBS, que tem como limite o sal. Então, o artigo 3º, eu dou uma sinalizada na hipótese em que incide. Eu digo que IBS estadual incide sobre operações relativas à circulação de bens. Eu aproveito o conceito de circulação que o Supremo levou 23 anos para afirmar. E o ISS, IBS municipal, incide sobre prestação de serviços especificado na lista de lei complementar. Então, pode recepcionar a Lei Complementar 116 de 2023, que já existe, ou fazer uma outra lei complementar. Então, você tira essa dúvida, quando é que paga, quando é que não precisa pagar, entendeu? E o artigo 5º, ele possibilita, como o projeto, a emenda em vigor, ele criou desconto de 30%, 40%, 50%, 60% da alíquota básica, eu procurei preservar o máximo, né? Mudando apenas o estritamente necessário para enxugar o texto. Então, nesse artigo 5º, eu digo que as alíquotas do IBS estadual e municipal poderão ser seletivas em função da essencialidade. Então, o conceito de essencialidade, o Supremo Tribunal Federal também já definiu, dizendo que a energia elétrica é um bem essencial, não pode ser tributado por 25% contra 18% das mercadorias em geral. No artigo 6º, eu substituo o Comitê Gestor pelos órgãos da administração tributária dos estados e municípios, respectivamente. Até porque já estão acostumados. Já estão acostumados, já está quase um século arrecadando IPTU, o ITBI, o IPVA, o ITCMD. Então, não tem novidade nenhuma, não vai ter dificuldade nenhuma. Então, o Comitê Gestor desaparece. Não é? E o artigo 7º, eu digo que esta emenda, essa contrarreforma, entrará em vigor 90 dias após o exercício seguinte ao da aprovação. Quer dizer, não precisa mais do que isso,
não precisamos ter 10 anos de transição, porque é muito simples. Não é? Então, a reforma tributária se faz com simplicidade, né? Tão apregoada pelos autores, né? Simplicidade gerou 1000 normas, né? Não é? Simplicidade significa enxugamento de norma e não o contrário, né? Então, em síntese, é isso daqui. Agora, é uma proposta difícil de ser digerido pelo Congresso Nacional, porque uma das moedas de troca para aprovar a reforma foi exatamente a possibilidade de deputados e senadores nomearem servidores para o comitê gestor. Para o comitê gestor, que tem centenas e centenas de cargos. E cargos que não se submetem a concurso público. É cargo nomeado, é como na estatal. Então, não tem praticamente o teto de salarial, entendeu? Pode ganhar 50, 60, 70 mil, entendeu? E desses cargos, 30% é reservado para as mulheres. É o que diz o regulamento. Então, ele já deve estar pensando nas mulheres que vão ocupar esses cargos que vão render rios de dinheiro. Então, não é uma proposta palatável, né? Além disso, doutor, como o senhor já mencionou no início, tem a questão do cabide de emprego do comitê gestor e do endividamento, porque os estados e municípios já vão sofrer logo de cara, não, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Em 2029 tem que começar a pagar esses 3 bilhões e 900 mil que a União está adiantando para instalar o comitê gestor. O comitê gestor já começou com dificuldade na sua instalação. Por quê? Porque não conseguiram um meio de nomear 27 representantes dos municípios dentre os 5.569 municípios. Que, aliás, isso é um grande problema também, né? Só na hora de instalar, eles perceberam. Quer dizer, eu tinha percebido logo no início da discussão da PEC 45, há 3 anos atrás, entendeu? Foi. Não, eles precisam a coisa acontecer para perceber que é complicado, entendeu? Então, eles chamam isso de órgão paritário. Paritário é coisa nenhuma, porque 26 estados e o Distrito Federal estão representados no comitê gestor. 5.569 municípios são representados por apenas 27. Por quê? Tem que ter 5.569 representantes. Aí acaba com essa dificuldade de selecionar 27 representantes. Aí vão dizer, não, mas aí vai ficar muito complexo. Mas eu pergunto, o que é que não é complexo nessa reforma tributária aprovada? Tudo é complicado. No que foi possível complicar, eles complicaram, entendeu? Então, agora, na representação dos municípios, a quantidade igual ao número de municípios complica. Ué, mas complica, mas essa reforma, a tecla, a regra geral dessa reforma é complicar tudo. É verdade. E você está percebendo aí que o Dr. Kiyoshi, ele fala com propriedade, porque desde quando essa reforma foi para frente, começou a andar, ele percebeu situações que comprometeriam o funcionamento, o bom andamento, a fluidez, inclusive por causa da complicação toda que é a reforma tributária proposta, até por causa da quantidade de normas estabelecidas para o funcionamento dela. Então são normas atrás de normas que confundem mais ainda. E a classe, doutor? Os advogados estão favoráveis, contrários, mesmo diante de tudo isso? Está havendo um pouquinho de preocupação dos advogados. Antes estava aplaudindo. Agora, o que está me assustando é que a classe de juristas, hoje em dia, não estão preocupados, não estão tocando na quebra do Pacto Federativo, que vai destruir os estados e municípios. Ninguém está tocando nisso. No começo, quando estava em discussão a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado, eu, Ives Gandra, o professor Roque Carrasa e o Dr. Hamilton Dias de Souza, nós debatemos a questão, chegamos a publicar no Estadão uma posição contrária à reforma,
exatamente porque a Constituição proíbe deliberação de emenda tendente a destruir o Pacto Federativo. E a emenda destruiu por completo. Não é? Então, depois a tempestade passou, a reforma foi aprovada a toque de caixa, propaganda de simplicidade de um lado e liberação de emenda de outro lado. Não vejo mais nenhum jurista questionando a quebra do princípio federativo, que é a cláusula pétrea. Quer dizer, não pode a emenda deliberar qualquer proposta que implique em quebrar esse pacto federativo. Aliás, não é nem quebrar, tendente a destruir o pacto federativo. Não precisa nem quebrar, basta tender a isso. Então já é proibido. Mas ninguém está se manifestando. Talvez, considerando a atuação atual do Supremo Tribunal Federal, que em matéria, apesar de ser guardião da Constituição, em matéria de defesa da Constituição, não está no seu melhor desempenho, né? É verdade. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa agora aqui no Poder e Negócios e você fica aí que a gente volta já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa: fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. Ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder de Negócios, conversando com o jurista Quioche Arada. E agora, doutor, vamos falar sobre o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que tem dado o que falar com esses decretos, um atrás do outro. O fiel escudeiro, né, como o senhor mencionou, Fernando Haddad, que até esqueceu de um quarto decreto. Mas antes, doutor, da gente explicar esse problema que está acontecendo, esse imbróglio todo, o que é o IOF? IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que se desdobra em 4 impostos diferentes. Imposto sobre valores mobiliários, imposto sobre o câmbio, imposto sobre seguro e imposto sobre operações de crédito. Então são 4. Ele é um imposto regulatório, isto é, o governo pode aumentar ou diminuir por decreto, não precisa de lei. Não é? Só que o discurso que está havendo atualmente em torno do IOF é um discurso equivocado. Não é que o governo não pode aumentar. Aumentar imposto faz parte da política governamental. E a política do governo atual é aumentar a cada 37 dias o imposto, entendeu? E nem por isso eliminou o déficit público, pelo contrário, nós estamos com quase 1 bilhão de déficit público. Então, quanto mais arrecada, parece que mais gasta. Gasta sempre o dobro do que arrecada, então não adianta arrecadar, entendeu? Então, o discurso equivocado é que o governo pode sim aumentar, desde que por projeto legislativo. Porque aumentar tributos não é parte integrante do direito tributário, é parte da política tributária que cada governo elege. Então, se mandar um projeto de lei para aumentar os 4 IOF, tudo bem, se o Congresso aprovar, está aprovado. Mas só que ele usou de um imposto regulatório não para regular, mas para aumentar a arrecadação. Então, ele usou uma prerrogativa, um poder que tinha para fazer uma coisa e fez outra, entendeu?
Então, aumentar por decreto não é para aumentar a arrecadação, é para regular o mercado. Então, precisa ter um acontecimento fático no mundo da realidade, interna ou externamente, que tenha colocado em risco o mercado de câmbio, mercado de seguro e o mercado de crédito, para então o governo, através do IOF, regulamentar aquele ato atípico com potencial de desorganizar esses setores. Aí entra o poder de você aumentar o IOF por decreto. Mas você verifica que antes desse aumento não houve nenhum fato atípico, interna ou externamente, que precisasse de regulamentar esses três setores. Ele esqueceu do quarto setor, que é o setor de valores mobiliários, negociação na bolsa, essas coisas todas. Ele esqueceu ou não sabia que tem 4 impostos. E o astuto escudeiro Fernando Haddad também não percebeu, aparentemente. Se tivesse percebido, ele teria editado um quarto decreto. Não é? Então, por causa dessa confusão toda, o Fernando Haddad, o escudeiro do presidente da República, ele foi convocado no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional ele foi sabatinado. Ele tentando explicar o inexplicável. Então isso fez com que os deputados se desinteressassem de continuar ouvindo e saíram da tribuna. Aí o inteligente assessor presidencial, muito irritado, chamou os deputados de moleques. Aí os deputados devolveram na mesma moeda e criou-se uma tensão muito grande entre o executivo e o legislativo. E ele foi aconselhado a tirar férias de 5 dias. Então ele tirou férias. Passado a tempestade, ele volta. E voltou com carga total. Ele deve ter aconselhado, né, como astuto escudeiro orientador que é, o presidente acionar a AGU para entrar com a ação direta de inconstitucionalidade da suspensão do aumento. Não é? E caiu na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, é um jurista brilhante, é conhecedor do direito tributário, porque ele é muito estudioso. Então, eu estava tranquilo. Não é? Mas Sua Excelência surpreendeu toda a classe jurídica, porque ele ministrou uma justiça de Salomão. Né? Ele suspendeu tanto o aumento do IEF, como também suspendeu o decreto legislativo do Senado, do Congresso Nacional, que sustou o aumento. Ora, de duas uma, se o decreto legislativo é constitucional, o aumento é inconstitucional e vice-versa. Não existe. Então ele tinha que decidir, porque a Suprema Corte existe exatamente para servir como guardião da Constituição Federal, entende? Mas ele suspendeu uma coisa, suspendeu outra e chamou as partes para fazer conciliação. Parece que está marcado dia 15 a conciliação. Só que essa matéria, que vem sendo elogiado por parte de juristas, dizendo que o Supremo fez muito bem, porque tem que intermediar o confronto entre dois poderes, né? Como se fosse um poder moderador, né? Do tempo do Império, né? Ele esqueceu-se da missão principal do Supremo Tribunal Federal de dizer para a segurança jurídica de todos o que é constitucional e o que não é constitucional. Ora, constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei não comporta mediação, não comporta acordo. Você não pode, o governo e o Congresso sentar na mesa de negociação e dizer metade do aumento é constitucional, a outra metade é inconstitucional. Isso não existe, entendeu?
Mas, para minha surpresa, parcela ponderável de juristas está aplaudindo. Diz que essa é uma forma de pacificar os dois poderes. Uma forma de pacificar os dois poderes é o Supremo interpretar a Constituição e dizer quem tem razão e quem não tem. Isso é que é a pacificação. Entendeu? Não simplesmente fazer algo para agradar os dois lados. Não entrar na seara política preocupado com queda de arrecadação, ou não aumento de arrecadação, que eventualmente vai refletir na prestação de serviço público. Ora, aumento de arrecadação no Brasil, tradicionalmente, nunca foi traduzido em termos de melhoria do serviço público essencial. Né? A SUS continua igual, educação continua igual, transportes coletivos subsidiados continua igual, segurança pública continua igual. Continua igual, não vai de mal a pior. Quanto mais arrecada, parece que mais piora. Entendeu? Então, todo aumento tributário é canalizado para despesas correntes, principalmente a despesa de folha. Não vai um centavo sequer para a despesa de investimento, que é aquela despesa que gera resultado a médio e longo prazo. Ela tem um retorno em termos de aumento da fonte produtora de riqueza. Isso daí, nada feito. Não vai nem um tostão. É sempre para gastar na despesa de custeio, em despesas desnecessárias e inúteis, às vezes despesas venenosas, como volta ao mundo, né, pelo casal presidencial. Isso é uma despesa mais do que inútil. Né? O que isso tem trazido de benefício para o Brasil? Não é? O que tem trazido é exatamente o contrário. Né? O Brasil está se queimando. Né? Cada vez que o presidente viaja para o exterior, junto com a Janja, e a Janja dá uma entrevista, sobra para o Brasil. Né? Entendeu? Aí, imagina a Janja chegar lá na Rússia, na China, pedir para a China regular a nossa mídia aqui, né? Censurar a nossa mídia. Né? Que ele pegou feio, né? É verdade. Pegou feio. Quer dizer, então, são despesas, além de inúteis e desnecessárias, são despesas que prejudicam o país. Né? Então, de modo geral, o que falta agora é essa audiência de conciliação, né, doutor? Então, vai conciliar, né? Quer dizer, vai dar uma de Salomão. Né? Vamos rachar esse aumento pela metade. Né? Aí, mas... Quem sabe agrada todo mundo. Mas se o Haddad ouvir essa entrevista, ele vai se lembrar e vai editar um quarto decreto aí para aumentar também os valores mobiliários. Né? É verdade. Né? Porque, pelo menos, agora, quem está especulando na Bolsa, ele está livre. Né? Sim, é verdade. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa, mas você continue aí, porque agora nós vamos entrar na seara internacional. É rapidinho. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. Ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder de Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada. Doutor, agora falando internacionalmente, bom, a questão dos BRICS, houve uma grande ausência dos países, então? O presidente Lula adiantou
que na reunião do BRICS ele ia propor uma moeda do BRICS para substituir o dólar, repetindo aquele discurso de alguns anos atrás, que ele dizia, né? Quem é que falou que o dólar tem que ser moeda do mundo? A ONU? Algum organismo internacional elegeu o dólar como moeda internacional? Quer dizer, ele demonstra aí um pouco de desconhecimento, né? Não foi o organismo coisa nenhuma que elegeu, foi o mercado, né? O mercado que confia no dólar. Então, ele tentava fazer um discurso em torno da troca do dólar. Aí o Trump atacou diretamente. Qualquer país que toque na reunião do BRICS falar em troca de moeda vai ter que enfrentar sanções dos Estados Unidos. Entendeu? A China, então, já recuou. Então, a China, que é um gato escaldado, né? Ele pegou, não deu, não foi. A Rússia também protestou que o Tribunal Penal Internacional expediu um mandado de prisão contra ele, então que ele não ia. Mas, na verdade, ele está com medo da sanção. Da sanção dos Estados Unidos. Não foi. A única que foi lá foi a Índia. Mas foi um discurso vazio, né? Porque sem os líderes, não é? Principais... Nada avança. Nada avança, né? Mas ele andou falando, andou dando pedrada no Trump, e o Trump já deu a moeda de troca, né? Ele falou que vai taxar o Brasil em mais 10%, que já está sendo taxado 10%, mais 10% vai acabar quebrando o agronegócio, né? Porque o agronegócio já foi atingido por acordo China-Estados Unidos. A China voltou às boas com os Estados Unidos, mas com compromisso de comprar o agronegócio dos Estados Unidos, o que vale dizer diminuir a importação de produtos brasileiros. Agora, com essa sobretaxa, né, ele vai quebrar. Agora, ele bota o Amorim, que é o ministro das Relações Exteriores de fato, né, para fazer negociações com os Estados Unidos. Para apaziguar? Diz que o diálogo entre os dois países diz que é essencial. Bom, então, se quer dialogar, por que jogou a pedra, né? Doutor, e o Donald Trump também falou recentemente sobre o que estão fazendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa perseguição política contra o ex-presidente. E ele menciona, inclusive, que essa perseguição ocorre justamente porque ele aparece liderando pesquisas eleitorais, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele publicou algo dizendo que está de olho no Brasil, que ele está acompanhando tudo de perto, que ele conheceu o Jair Bolsonaro, viu que é um homem que gosta do país e que sempre lutou para que o país avançasse economicamente, inclusive. E o Lula não gostou, Dr. Quiochi, porque ele ouviu isso e já respondeu, dizendo que quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Você acha que o povo manda alguma coisa? Só tem uma pessoa que manda, é o próprio presidente Lula, não é? Que está diretamente relacionado com o Supremo Tribunal Federal. O que ele falou, o Supremo chancela, entendeu? E aí resolve. Resolve. Então, esse negócio do IOF é evidente que está à mão do presidente Lula, né? Agora, Dr. Quiochi, ainda sobre Donald Trump, Elon Musk e Donald Trump parece uma novela, não é verdade? Mas é verdade. Eu não estou entendendo por que Elon Musk virou a metralhadora giratória contra o Trump. Ele fez uma declaração desnecessária, dizendo que graças a ele que o Trump foi eleito. Aí o Trump retrucou. Aí já a briga entre os dois não parou mais, não é? Agora ele foi contrário à política de atenuação da carga tributária, no que os Estados Unidos estão certos, errado o Brasil. Quando entra em recessão, como diminui a produção e, por conseguinte, diminui a arrecadação, que é
proporcional ao produto, o Brasil aumenta o tributo. Os Estados Unidos faz o contrário. Quando a economia começa a definhar, ele abaixa o tributo para devolver oxigênio ao setor produtivo. Não é? Ele faz o contrário. Mas o Elon Musk criticou essa redução de tributos, dizendo que precisa melhorar o serviço público, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Só que ele não tem a cabeça do Trump. O Trump fala, eu reduzindo o tributo, vai expandir a economia. Expandindo a economia, vai aumentar o tributo. Entendeu? Automaticamente. Automaticamente. Agora, o Elon Musk falou até de criar um partido. Agora veio com essa história de criar um partido, dizendo que virou um partido único, republicano e democrata, que não tem mais sua identidade. Então ele está confundindo as coisas, entendeu? Sempre esses dois partidos se revezaram no poder, mesmo porque o poder desgasta. O poder desgasta, então o outro partido se elege. Então houve sempre um revezamento. Agora, se os democratas, alguns deles, estão aderindo ao plano do Trump, eu acho que isso se deve à habilidade do presidente Trump, que consegue conquistar o apoio de partidos da oposição. Sim. Não é? Porque um bom político, ele não pode se opor por opor. Ele tem que concordar com... Não pode querer travar uma agenda positiva para o país. Não é? É verdade. Então, que nem aqui, o Lula está se queixando que levou a facada nas costas, porque o partido da situação votou pela suspensão do aumento do IOF. Mas eles não se trata aí de trair o governo, trata-se de defender a independência do Congresso Nacional. Sim. Ele poderia ter feito aquilo através de lei, mas não através de decreto, passando por cima do Congresso. Então, aí não é traição, entendeu? Então, não cabe falar em posição. Então, democrata e republicano, neste momento do governo Trump, estão unidos em várias agendas. Não é? Isso não quer dizer que tornou-se um partido único, mas o Elon Musk vê de outra forma. Ele acha que existe só um partido, entendeu? É um partido dominando, entendeu? Então ele precisa criar um outro partido que seria o segundo partido. Porque democrata e republicano, para ele, é uma coisa só. Não é. Não é. Quando a agenda é positiva, a oposição tem que se unir, entendeu? Isso em qualquer lugar. Isso é elementar, né? Mas como o Elon Musk não está raciocinando com a cabeça, né? Mas com a paixão, né? Com muita paixão, por sinal, né? O ímpeto ali, né? Ele quer fundar um partido. Mas isso e corre o risco de acabar sendo extraditado. Na verdade, ele não é nem americano. Ele é naturalizado. Ele é sul-africano. Não é? Então, ele fica provocando muito. O Donald Trump é meio doido, né? Ele é capaz de deportar, né? Caçar a cidadania dele e deportar, né? É verdade. Dr. Quioch, muito obrigado, viu, pela essa conversa. Eu que agradeço, Thiago. E você que acompanhou, não deixe de ficar conectado aqui no nosso canal e também de olho em tudo que a gente transmite e principalmente essas conversas com o jurista Quioch Arada, que sempre rendem grandes ensinamentos e aprendizados. E eu agradeço demais a sua companhia por hoje, te espero em nosso próximo encontro. Até lá!